Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto se dispôs a estar aqui conosco. Gratidão, mestre, novamente por tua presença. Mestre, hoje eu vou trazer um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Praticando a Presença. Nesse trecho, mestre, Joel fala o seguinte: Deus é a única vida, eterna, imortal, infinita, sem começo e sem fim. Há somente um Deus, portanto, há apenas uma única vida. Mestre, essa afirmação, eu falo por mim, eu sempre tive a crença e acreditei em Deus. Só que isso não resolveu os meus conflitos internos, os meus problemas, e eu me mantive, não alcancei, não tive essa paz divina. No fundo, sempre tinha uma inquietação. E aí eu pergunto para o mestre, como me livrar dessa inquietação, dessa falta de paz, né, e alcançar esse estado de paz verdadeiro? Então, Gilson, aqui nós nos deparamos com uma situação. E que situação é essa? A teoria. A teoria, ela nos dá o conceito, nos dá a fórmula, nos dá a palavra, nos dá a crença. Mas isso não resolve. Crença é crença. Observe que você pode acreditar. Você tendo boa vontade para crer, você acredita. Mas se você não tiver uma boa vontade para crer, talvez você não queira acreditar. Então você não acredita. Mas aonde é que se estabelece a crença? No intelecto. Apenas o intelecto pode ter a boa vontade de crer ou não ter qualquer boa vontade para crer. E a crença não funciona. Então, essa coisa de confiar em Deus com base num conceito intelectual que nós temos sobre quem é Deus, porque ouvimos falar, porque lemos a respeito, isso está dentro dessa formulação verbal, dentro desta conceituação. A verdade, ela não se revela com base numa crença. A base para a verdade consiste na constatação, na tomada de ciência. A crença, ela é dispensada quando você está diante da constatação. Você não precisa acreditar naquilo que você vivencia. Se é uma vivência sua, ela diretamente está dentro desse seu experimentar. Quando há o experimentar, não precisamos desta boa vontade do intelecto para crer. Assim é essa questão da visão da verdade. Tudo que temos são experiências. Experiências dão a esse experimentador uma formação crédula. Então ele passa, em razão de passar por experiências, a acreditar. Só que agora ele acredita não só em palavras, como no caso de uma dada experiência, ele acredita no que ele viveu. E também não é disso que estamos tratando nesses encontros. É importante que se diga isso aqui. Não se trata nem de uma crença verbal, com base em palavras, nem uma confiança com base em uma experiência que já foi. Quando tratamos da realidade de Deus, não estamos tratando nem de uma crença, nem de uma experiência, e sim de um constatar direto da realidade presente. E é agora, nesse instante. Então, isso é algo fundamental. Sem isso, nós não temos a realidade. Nós temos a teoria, nós temos a experiência. Mas essa experiência no experimentador ainda é parte da ilusão do eu, da ilusão do ego. E por que afirmamos isso? Porque isso agora é parte só de uma lembrança, de uma memória, de uma ideia, de um conceito. Então, um conceito, uma lembrança, uma memória, ainda é uma forma de crença do experimentador. Qual é a verdade desse experimentador? É aquele
que está presente em razão da memória. Observe que toda experiência, ela se transforma numa memória. E essa memória só tem relevância para o experimentador. Sem a memória, o experimentador não existe. Então, memória, lembrança e experiência é a mesma coisa. É diferente do experimentar que está agora aqui. Nós temos vivido nossas vidas sempre na lembrança, sempre no modelo do passado. A gente está sempre dentro de uma representação do que foi. Isso tudo é parte da ilusão. Tudo isso é parte do eu. Tudo isso é parte do ego. O nosso enfoque aqui está na constatação da verdade sobre quem nós somos. Aquilo que nós somos é aquilo que nós demonstramos ser nesse momento. Pelo menos é assim que parecemos ser, que acreditamos ser, que confiamos ser. Aqui está uma identificação com esse sentido de um eu. Então, isso é o que nós somos. Quando não constatamos a realidade, a verdade, além desse eu. Sim, há uma realidade além disso que somos. Essa realidade é a verdade do nosso real ser, da nossa real consciência. Mas isso é algo que está fora do conhecido. Nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos nesse instante com a constatação, com a compreensão daquilo que somos, nisso que parecemos ser, que é o eu, que é o ego, em sua confusão, em sua desordem, em seu sofrimento, em seus medos, em seus desejos. E não adianta tentarmos lustrar isso com crenças. Observe que as pessoas acreditam em Deus, mas estão sofrendo. Elas acreditam em Deus, mas estão vivendo violentamente. Elas acreditam em Deus, mas são ambiciosas, avarentas, invejosas, coléricas, deprimidas, angustiadas. Repare que a crença nunca resolveu o problema do ser humano. Você apenas acredita. As pessoas acreditam e, ao mesmo tempo, cometem barbaridades em nome de suas crenças. Então, você acredita em Deus, mas o seu Deus é diferente do meu. Porque eu acredito em Deus, mas eu tenho uma ideia do que é Deus, e você tem uma outra ideia sobre Deus. Então, com base nessas crenças, nós nos digladiamos, nós lutamos, estamos separados, divididos e criando problemas um para o outro. Isso em nome da crença, em nome da religião. Então, Gilson, nós precisamos de uma vivência real com a realidade, uma vivência autêntica com a realidade que é Deus. Não da crença, da ideia, do conceito de quem é Deus. O detalhe todo é que podemos continuar acreditando e, ao mesmo tempo, sendo as mesmas velhas pessoas. E é natural que isso nos provoque alguns sentimentos de desalento, de sofrimento, de autocensura, de raiva, de culpa, porque nós queremos acertar, queremos viver uma vida divina, mas nós temos uma ideia do que representa uma vida divina, do que significa uma vida divina. Nós temos um ideal do que é uma vida divina. Só que isso está se sustentando em uma crença. E não funciona, porque não há ciência da realidade daquilo que somos. Nós precisamos constatar a verdade sobre aquilo que somos ou sobre aquilo que expressamos ser nesse momento. Temos que esvaziar todo esse conteúdo desta ego-identidade, desta ilusória identidade que somos, que demonstramos ser, que apresentamos ser na vida,
em nossas relações são com pessoas, são com objetos, propriedades, com nós mesmos, com o mundo à nossa volta. Enquanto mantivermos uma condição de relação conflituosa, carregada de dilemas, de conflito, de problemas com o outro, com nós mesmos, com a vida, não temos qualquer ciência da verdade, não temos qualquer ciência de Deus. Então ficamos apenas no terreno ou no espaço da crença. Então não adianta nós mantermos essas afirmações. Então estamos muito apegados a essas afirmações, muito agarrados a essas afirmações. Isso pode trazer emoções, isso pode trazer sentimentos agradáveis, mas tudo isso ainda está dentro do eu, dentro do ego, dentro da ilusão de alguém presente. Não sei se está claro isso. É só observarmos, olharmos para nós mesmos e iremos nos deparar com isso que ocorre, com isso que acontece quando estamos apenas presos intelectualmente a ideias, a toda essa formação livresca, teórica, conceitual e de palavras sobre Deus, sobre a verdade. Temos que soltar isso, ir além disso. Assim podemos nos aproximar de algo fora desta limitação, desta programação. Assim podemos constatar de uma forma direta esta verdade. A ciência daquilo que somos, quando o sentido diz que apresentamos ser, que parecemos ser no eu, no ego, não está mais presente. É aqui que se encontra a contradição entre aquilo que somos no eu, no ego, que é o que parecemos ser, e todo um ideal de ser diferente disso, de alcançar algo diferente disso. Tudo isso ainda faz parte dessa projeção, que é a projeção do ego, ok? Ô, mestre, hoje é uma leveza estar ouvindo o mestre e poder embarcar um pouco nesse compartilhar de presença do mestre, porque nessa caminhada eu sempre fui muito dedicado a ler muito, lia horas, 1, 2 horas, 3 horas por dia, e também fazer as práticas de meditação, 1, 2, 3 horas por dia, e ainda assim existia muito forte de fundo essa inquietude, que tinha momentos que ela, né, parecia que não estava, mas daqui a pouco ela percebia ela. E outro ponto, mestre, que o mestre comentou, que acontecia comigo, quando eu tinha um episódio que vinha raiva, eu sentia uma culpa tremenda por estar sentindo raiva. Porque, poxa, eu estou estudando, né, só existe Deus, né, só existe essa única vida, como é que eu vou ter raiva? Daí eu reprimia ao máximo aquela raiva e ficava um processo de autoculpa, de autopunição, por estar sentindo raiva. O mestre pode falar um pouco mais sobre isso? Então, a questão toda, Gilson, reside exatamente nisso. Nós não entramos em contato direto com aquilo que somos. Nós ficamos numa teoria sobre o que nós deveríamos ser. É como estar aqui com a ideia de que nós deveríamos estar lá. Então, nós ficamos no campo da teoria, do conceito, de uma ideação. Se o que nós temos presente nesse instante é o medo ou a raiva, é isso que temos. Isso que temos é isso que somos. E nós precisamos lidar com isso, lidar com esse sentimento, esse sentir. É com isso que temos que trabalhar, e não com um conceito, não com uma teoria. Então, é muito comum nós abordarmos intelectualmente uma dada coisa sem uma inteira compreensão direta da verdade, da implicação disso. Porque não temos, assim, a compreensão da totalidade daquilo, ficamos intelectualmente nos aproximando disso. O que nós precisamos perceber é que o intelecto não lida com a realidade, ele lida com palavras.
ele lida com ideias, ele lida com conceitos. Nós aqui estamos lidando com essa realidade, a realidade daquilo que é, daquilo que está aqui. Nossa assim chamada vida espiritual ou vida religiosa, ela está muito linkada a dois aspectos bem interessantes. O primeiro é esse aspecto da intelectualidade, da credulidade, das crenças, dos conceitos, das palavras. E outro segundo aspecto é da experiência. E aqui eu me refiro à experiência que já foi. Então, ou nós confiamos nas palavras, que são meramente intelectuais, um conjunto de ideias que temos a respeito daquilo, ou confiamos em experiências que já foram. Nós precisamos tomar ciência daquilo que está aqui e lidar com isso. Então, essa assim chamada confiança em ideias, quero repetir de novo, isso não funciona. E essa confiança em experiências pelas quais nós já passamos, isso ainda está dentro desse eu que é o experimentador, que é o ego. Nós aqui estamos em contato com o momento presente. Nesse momento presente, o eu está se revelando, o ego está se revelando. Examinar isso, constatar isso, tomar ciência disso, é a base para irmos além disso. Então, a visão disso que é aqui, nesse instante, que se manifesta aqui, nesse instante, é o fim para essa condição. Então, algo novo está presente quando o sentido do eu, do ego, não está mais. Nós precisamos descobrir a verdade sobre esse eu para irmos além dele. Ou, de outra forma, ficaremos sempre nesse movimento de culpa, de contrariedade e de raiva. Esse movimento não examinado, não investigado, que é o movimento do eu, é conflito, é contrariedade. É como nesse caso que você acabou de colocar, estados internos de contradição. Eu sou de fato isso, mas tenho um ideal de ser aquela outra coisa. É necessário soltar isso, se livrar disso, descobrindo assim a verdade sobre esse eu, sobre esse mim. Então, ter uma aproximação da verdade sobre o autoconhecimento, o que implica a presença da verdadeira meditação, é algo fundamental. É a única coisa que na realidade importa. É a única coisa que na realidade interessa. Tudo bem? Esse é o ponto. Todo movimento estranho a esse ainda é um movimento do ego, que precisa ser investigado, que precisa ser visto e, assim, solto. Então, isso é descartado. Ter uma aproximação daquilo que está presente aqui, nesse instante, é essencial. Não podemos ficar presos a esse modelo de sentimento e emoção. A realidade é algo que está além de emoção, sentimento e intelecto. A totalidade do nosso ser é algo que transcende a particularidade desse movimento, que é o movimento do eu. Por sinal, é um movimento totalmente ilusório, que se assenta em sensações. Assim, é esse cultivo do intelecto, assim é esse cultivo do sentimento e da emoção. Não podemos confiar nisso. Temos que ter uma aproximação de totalidade de ser. Uma compreensão real é algo que nos mostra a verdade da vida como ela é, além desta condição de sentimento, emoção e intelecto. Porque se isso não for investigado, isso ainda fica a serviço do ego, ainda fica a serviço do eu. Então, esse trabalho em nós mesmos é algo fundamental. Ter uma visão da verdade de todo esse processo da ego-identidade. Temos que dispensar esse idealismo, temos que dispensar essas ideias, esses conceitos
sobre o que nós deveríamos ser, onde deveríamos estar, o que deveríamos alcançar, e lidar com o que está aqui. Quando aprendemos a lidar com isso, sem colocar o sentido de uma identidade que é o eu, rejeitando, lutando, tentando disciplinar, coordenar isso, quando aprendemos apenas a olhar todo e qualquer movimento de pensamento, sentimento, emoção, sensação, quando tomamos ciência disso que o eu aqui é, então a realidade além desse eu está presente. Isso requer um trabalho sobre nós mesmos, uma ciência da verdade sobre quem nós somos. É isso. O mestre tocou num ponto que eu gostaria que o mestre explorasse e investigasse mais. Eu, por exemplo, né, nos estudos, era muito comum eu sentir uma emoção, uma alegria estudando, lendo, ficar emocionado, ficar tocado com as belas palavras. E para mim, me foi ensinado dentro dessa caminhada espiritual que intelectual era só quando a gente lia de forma fria, mas quando existia uma emoção, um sentir, seria real. E isso eu acreditava, até poder me deparar com o mestre e ver que é algo completamente diferente. Essa real aproximação. Mas o mestre pode explorar e investigar melhor isso, essa diferença do que é uma compreensão real, do que é um mero sentimento, uma sensação, uma emoção. Esse é o equívoco, Gilson. O eu, o ego, ele vive na sensação. Então, tudo que nós, no ego, aprendemos ao longo de toda uma vida centrada nesse eu, foi viver nesse movimento de sensação. A verdade não é uma sensação. Ela não está dentro de um sentimento, de uma emoção. E como acabamos de colocar, não está dentro de um conjunto de ideias. Ou seja, não está dentro do pensamento. A realidade, ela é a realidade. Ela não é parte daquilo que está dentro do conhecido ou do reconhecível por esse modelo de corpo-mente. Não faz parte desse modelo de estrutura de sentir e pensar como o ego conhece e reconhece. A verdade, quando ela está presente, temos uma outra coisa. Ela é inominável, ela é indescritível, ela está fora do movimento do reconhecível, da memória e da experiência. Talvez você tente imaginar isso. Toda imaginação é algo dentro do reconhecível ainda. A imaginação é uma projeção ainda do pensamento dentro do seu antigo modelo, criando algo que aparentemente ele não conhece, mas na verdade, como é parte dele, ainda é parte do reconhecível por ele. É só uma projeção ainda. A realidade está presente quando há esse silêncio, essa quietude. Nós temos alguns contatos assim com a realidade, desta coisa indescritível e imensurável. Quando, por exemplo, estamos em contato com a natureza e a mente tem um esvaziamento completo de todo o seu conteúdo, quando você, por exemplo, olha para uma paisagem e nesse olhar o sentido do eu não entra, algo presente nesse olhar, quando essa paisagem e esse olhar já não são mais coisas distintas e separadas. Há um único contato, e esse contato é o contato com um sentir novo. Todo pensamento, nesse instante, desaparece. Toda emoção, todo sentimento se vai. Há algo presente que é indescritível, um estado de bem-aventurança, de liberdade, de intensa presença de algo que o pensamento não pode capturar, que o sentimento não pode capturar, que a emoção não pode capturar.
aquilo dura alguns segundos, depois o pensamento surge tentando nomear aquilo, descrever aquilo, tornar aquilo reconhecível por ele, mas não consegue. Não podemos capturar esses instantes. Então, todos nós passamos na vida por momentos onde o sentido do eu, do ego, desse modelo de pensar e sentir comum a todos nós, não está presente. Na beira de uma praia, diante de um lago, diante de um pôr do sol, quando você se depara com uma noite estrelada e há apenas esse olhar, esse novo, indescritível sentir, que não é o velho sentir, assentado na sensação, na imaginação, no desejo, no pensamento, nada disso está presente. Então temos um momento aqui de contato com uma realidade, que é a realidade do desconhecido, que é a realidade de Deus. Tomar ciência nesse momento dessa mesma realidade, dirigindo o carro, conversando com alguém, tratando com negócios, no viver, momento a momento, é disso que estamos tratando aqui. Tomar ciência dessa realidade divina que está aqui e agora, nesse instante, nesse momento. Então temos a presença da verdade desta real consciência, que é a meditação. O mestre trocou num ponto que, e para mim, o que acontecia, mestre? Quando algo me incomodava, né, ou tinha uma raiva, eu tenho duas crianças pequenas, então as crianças para tirar, né, um pai do sério que tá bem no ego é muito fácil. E aí o que acontecia comigo, mestre? Eu corria pro meu quartinho para meditar, para pegar e, né, entrar novamente em paz. E com o mestre, né, pela graça, e depois que eu conheci o mestre, eu vi o quanto era uma fuga tremenda disso. E pela graça, isso foi no primeiro satsang, primeiro, segundo satsang com o mestre, isso foi varrido da minha consciência, no sentido de não aparecer, nem aparecer mais esse sentimento de culpa, e realmente viver, né, ficar nesse experimentar, né, como o mestre traz. Essa assim chamada meditação é a que todos praticam. Mas qual é a verdade desse modelo de meditação? É um escape, é uma fuga. Eu tenho dito que entramos numa trincheira e ali ficamos protegidos temporariamente. Isso não é real meditação. Não há verdade da compreensão daquilo que somos quando estamos nesse autoesquecimento, em razão desse modelo de colocarmos a nós mesmos dentro de uma condição. Gilson, nós colocamos o pensamento dentro de um modelo. A verdade da meditação não é essa. A verdade da meditação não é nada disso que nós conhecemos. A realidade da meditação está no contato com aquilo que está aqui, nesse instante. Quando entramos numa trincheira psicológica e nos protegemos desta dor emocional, deste sofrimento emocional, nós estamos simplesmente em um estado de auto-hipnose. Isso não é meditação. Não há verdade para esse padrão, para esse modelo de meditação. A verdade da meditação requer autoconhecimento, requer uma aproximação de nós mesmos nesse momento, aqui nesse instante, diante disso que aqui se apresenta. Temos que descobrir isso, temos que compreender isso, temos que, portanto, estudar a nós mesmos. Então, assim temos a oportunidade de ter um contato com a verdade daquilo que somos. De outra forma, estaremos apenas em mais um engodo, em mais uma ilusão, em mais uma fantasia do próprio eu. Mestre, já bateu o nosso tempo aí, gratidão aí por mais esse videocast. E para você que vem tá assistindo o vídeo,
deixa um comentário, já marca aí o like no vídeo. O comentário pode trazer perguntas para a gente trazer para próximos videocasts e principalmente para você que sente algo diferente ao olhar nos olhos do mestre Gualberto, fica o convite para vir para os encontros presenciais e online, que são chamados satsangs, que acontecem aos finais de semana, e também retiros, né, para poder se aprofundar nessa investigação e para poder embarcar, né, nesse compartilhar de presença do mestre, que é a real liberdade que está além das palavras, que está além das crenças, é um vivenciar que é sem palavras, é só realmente gratidão, mestre. Gratidão por mais esse videocast. Essa era uma expressão de Joel Goldsmith. Como viver além dos pensamentos e das palavras? Tudo que temos tratado aqui com você dentro do canal é essa possibilidade. Uma vida sem a mente é uma vida livre do sentido do eu e, portanto, livre dessa limitação.